Bom, moçada, estamos de volta aí, né? Acredito que vocês devem ter conseguido fazer algumas questões e nós vamos corrigi-las agora, começando pela questão número um do módulo. Esse daqui é frente um, né? Módulo 3, tá? Calorimetria. Então, a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. O calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Vimos isso na aula passada. O calor flui naturalmente de um corpo A para um corpo B, desde que o corpo A tenha o quê? Que o corpo B? Maior ou menor o quê? Então, para o calor fluir naturalmente de um corpo para o outro, o corpo que fornece esse calor tem que estar com temperatura maior, né? Então, a alternativa C é a correta, tá? É o corpo com temperatura maior, ou seja, ó, aqui eu tenho o corpo A, o corpo B, tá? Pode ser gelo, água, né? Uma barra de ferro aquecida. E aí, está dizendo que o calor, ó, vai fluir de A para B. Então, quer dizer que a temperatura do corpo A tem que ser maior que a temperatura do corpo B. Essa é a condição para o calor fluir de A para B. Se fosse o contrário, se a temperatura do corpo B fosse maior que de A, o calor ia fluir de B para A. Tá? Então a alternativa correta é a C na questão número 1, certo? Se tiver alguma dúvida, manda mensagem. Tá? Vamos para a próxima questão. Então, a próxima é número 2, tá? Desse módulo 3 também. É uma questão que caiu no Enem, diz assim, ó: nos dias frios é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. Bom, já discutimos isso, né? A roupa não é quente, ela dificulta a passagem de calor, e o frio não entra. O frio, na verdade, é uma sensação térmica causada pela retirada de calor, né? Frio e quente são sensações térmicas. Bom, vamos lá. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela. Bom, essa segunda parte aqui, o frio não entra pela janela, o calor é que sai, está adequado, né? O frio é uma sensação, mas o calor sai e deixa o ambiente interno frio. Porém, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? Na verdade, ela não absorve, ela dificulta a passagem do calor para fora, tá? Ela não absorve, tá bom? Então está errado por causa disso. B. Roupa não fornece calor por ser isolante térmico. Não, ele não fornece calor porque não é uma fonte de calor, então já está errado, tá? E aí o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. A temperatura também não entra e não sai, é calor que entra e sai, tá? C. Roupa não é uma fonte de temperatura. Não existe fonte de temperatura, existe fonte de calor, então já está errado, tá? E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, não tem calor contido em nenhum objeto, porque ele é energia cinética. O calor é só quando ele sai do corpo, ele se chama calor. Lembra que eu expliquei na última aula? Então está totalmente errada a C. A D. Calor não está contido num corpo, isso está certo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Esta está correta, certo? A D correta. E aí, calor está contido no corpo da pessoa, já está errado. O calor nunca está contido num corpo. Ele só é uma forma de energia em trânsito. Tudo bem? Se tiverem dúvida, mandem aí no WhatsApp, tá bom? Opa, vamos lá então agora para a próxima questão, que é a número 3. Olha só, a capacidade térmica. Bom, eu deixei chegar nessa questão para explicar a capacidade térmica. Então, lá no resuminho, coloca assim, ó, capacidade térmica. Então, capacidade térmica, ela é representada pela letra C maiúsculo, tá? C maiúsculo.
Então, qual é a diferença da capacidade térmica e o calor específico, né? A capacidade térmica, ela está relacionada a um objeto, a um corpo, tá? Então, como que calcula a capacidade térmica? A capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Bom, se nós multiplicarmos essas grandezas, vai ficar assim, ó. Massa é quilograma vezes o calor específico, que é calorias por, ou melhor, não, a gente está usando calorias, então vamos deixar grama, tá? Então é grama para massa, o M, e o calor específico é calorias por grama, graus Celsius. O que vai acontecer? Ó? Vai anular grama com grama, então a unidade de capacidade térmica, qual que vai ser? Vai sobrar caloria por grau Celsius. Tá? Então, isso aqui só serve para nós calcularmos a quantidade de calor necessária para elevar ou reduzir de 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, de um objeto. Por exemplo, 1 litro de leite, 1 litro de água. Veja que aqui some a parametrização para 1 grama de uma substância. Por quê? A capacidade térmica vale para o objeto. E já o calor específico vale para uma substância, porque ele parametriza quanto de calor é necessário para variar, né, de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. Né? Então vale para substâncias. Você vai falar assim, qual que é a vantagem ou desvantagem de usar um ou outro? Bom, cada um tem sua utilidade, nós vamos ver isso mais para frente. Por exemplo, uma garrafa térmica é um calorímetro. É ali dentro que a gente coloca substâncias para fazer testes. Ou no dia a dia a gente usa para condicionar café quente ou quentes e frios, né? Os líquidos. Porém, a gente não usa calor específico da garrafa térmica dentro de um cálculo, né? Porque ela é um calorímetro, é um local onde a gente vai colocar líquidos para trocar calor. Então, nesse caso, a gente precisa do cálculo da capacidade térmica. Isso será visto adiante, fiquem tranquilos por enquanto. Mas o conceito de capacidade térmica é esse, tá? Quantas calorias ou quanto de calor eu preciso para variar 1 grau Celsius a temperatura da substância. Então, aqui fala assim, a capacidade térmica é uma característica associada a corpos, indicando no sistema internacional a quantidade de... Bom, no sistema internacional, esse aqui é o sistema CGS, usual, dia a dia. No sistema internacional, caloria aqui em cima vai ficar joule, né? Transformando. E grau Celsius vai ficar Kelvin, tá? Então é newtons, é a quantidade de newtons necessária para fazer com que 1 kg de matéria do corpo varie em grau Celsius a temperatura do corpo. Newton é força, então está errado. Aqui eu tenho que ter uma unidade de energia. Watt é potência, está errado. Watt é potência, Newton é força. Joules, então ó, é a quantidade de joules necessária para fazer variar de 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Portanto, a E está correta, tá certo? É esta a alternativa correta. Tudo bem? Recomendo fazer a leitura do conceito de capacidade térmica na apostila para complementar essa explicação, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos para mais uma questão. Então, agora nós temos a número 4, tá? Questão número 4 diz assim, ó. Um estudante de física realizou experimentos de calorimetria com 3 líquidos diferentes. Cada um deles é aquecido lentamente por uma resistência elétrica dentro de um calorímetro ideal, e a temperatura é anotada em função da energia total fornecida. Após a realização dos experimentos, o estudante construiu o gráfico a seguir. Então, o calorímetro ideal seria um dispositivo que não permite que o calor saia e nem entre desse sistema, né, desses líquidos. Tá? O sistema que a gente chama estudado são os líquidos que estão dentro do calorímetro. Então o calor não sai nem para o ambiente externo e o calor nem entra. Tá? O que é um calorímetro? Uma caixinha de isopor muito isolada, dupla ou tripla, para evitar a passagem de calor. Né? Bom, aqui nós temos um gráfico de temperatura, variação de temperatura, né? Então aqui, ó,
por exemplo, o vermelho de 20 até 70 tem uma variação de temperatura aqui de 50 graus Celsius, é um ΔT, tá? A leitura que a gente faz. Aí fala assim, ó, utilizando o gráfico, o estudante encontrou um calor específico sensível para a água de 4,18 kJ por kg Kelvin, para o metanol de 2,5 kJ kg Kelvin e para o óleo de soja 1,97 kJ por kg Kelvin. No entanto, o estudante esqueceu-se de identificar os líquidos na legenda do gráfico. Nossa tarefa é corrigir esse erro. Sabendo que a quantidade de massa das amostras foi a mesma nos três casos, identifique corretamente os líquidos, tá? Bom, aqui o calor específico sensível de cada um deles, tá? Então vamos lembrar que calor é igual massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Para montar esse gráfico de variação de temperatura por energia, eu tenho que colocar ΔT em função de Q. Que a energia é Q. Então, essa energia aqui embaixo é o Q. E aqui é o ΔT, ó. Então, eu vou isolar o ΔT. Seguro o ΔT do lado de lá, passa MC dividindo. Vai ficar Q sobre MC. Tá? Ou seja, ó, vamos lá. Nós temos variações de temperaturas diferentes para cada um, para o A, para o B e para o C, tá? E nós temos quantidades de calor iguais, porque ó, todos começam em 0 e vão até 10 kJ de energia, ó, 10 kJ de energia, tá? Então veja bem, todos têm esse valor de Q iguais, tá? As massas são iguais também, então ó, Q do A é igual Q do B, que é igual Q do C. Calor é igual para os três. A massa do A também é igual à massa do B, que é igual à massa do C. O que vai mudar é o seguinte, a variação de temperatura ser maior ou menor, de acordo com quem então? Já que Q sobre M, isso aqui é constante, porque são iguais, tá? Então, o calor específico é inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior é o calor específico, menor é a variação de temperatura, tá? Então, vamos lá, o calor específico, ó, qual que é o maior de todos? É da água. Então, o calor específico da água, que é 4,18, é maior que o calor específico do metanol, que é maior que o calor específico do óleo, né? Então, o que acontece? Se são inversamente proporcionais, significa que o ΔT, a variação de temperatura da água, tem que ser maior ou menor? Inversamente proporcionais, tem que ser menor que a variação de temperatura do metanol, que tem que ser, que tem que ser menor que a variação de temperatura do óleo. Com isso, nós sabemos que a menor variação de temperatura é da água, então o que variou menos foi o marrom, né, ó, que foi ali perto de 20 a 40, então o C é a água, tá? Ele fala assim, ó, A, B e C, então a água é o C, depois o B é o metanol e o A é o óleo. Então a sequência é A é óleo, B é metanol e o C é água, tá? Portanto, óleo, metanol e água, ó. Óleo, metanol e água, alternativa C, é correto. Tá bom? É isso aí, pessoal. Esta é a correção do módulo 3, da frente 1, tá? O módulo 4 é continuação desse conteúdo. Então agora eu já vou fazer com vocês a primeira questão, para a gente ver como que se aplica, como que se aplicam os cálculos, tá? Vamos nessa então. Pegando aqui a primeira questão, que é a questão número 1 do módulo 4.
Diz assim, ó, o calor específico sensível do alumínio é igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius, enquanto o calor sensível do ferro é igual a 0,1 calorias por grama grau Celsius. Desprezando-se qualquer perda de energia, aquece-se de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius um ferro de passar roupas atual, elétrico, de alumínio, de massa igual a 250 gramas, e um ferro de passar roupas antigo, a carvão, de ferro de massa igual a 1.500 gramas. A quantidade de energia utilizada para aquecimento do ferro de passar roupas antigo em relação ao ferro de passar roupa atual é. Tem duas maneiras aqui. Calculo o calor do ferro de passar antigo, depois o calor do ferro de passar atual e divido os dois, ou faço essa relação, ó, calor do antigo, ou melhor, antigo vou por ante, né? Dividido por calor do atual, vou por atual, vai ser o que? Massa do ferro antigo, calor específico do ferro antigo, que no caso não é o ferro de passar antigo, né? Que ele é de ferro, vezes variação de temperatura do antigo, na verdade vai ser igual para os dois, a variação de temperatura, né? Dividido pela massa do atual, vezes calor específico do atual, vezes variação de temperatura do atual, tá? Aqui já poderia cortar a variação de temperatura, porque ambos variam de 20 a 100 graus Celsius. Bom, então vamos identificar a massa do antigo, ó, 250 gramas. Então 250, tá? E a massa do atual 1.500, desculpa, ao contrário, né? A massa do antigo é de 1.500 gramas, olha lá. E a massa do atual é 250 gramas. Muito mais leve de alumínio, o atual, né? Aí ele fala assim, ó, o ferro, do qual é feito o ferro antigo, o ferro de passar antigo é de 0,1 calorias aqui em cima, enquanto do alumínio é 0,2 aqui embaixo. E a variação de temperatura eu poderia ter cortado aqui, porque elas são de 20 até 100. Então, ΔT, ó, é temperatura final menos temperatura inicial. Final é 100, que ela chega, inicial é 20. Então dá 80 graus Celsius. Então, como eu vou por 80 aqui, ó, e 80 aqui, a gente já sabe que vai cortar, né? Então, simplificando aqui o 80, um zero aqui, um zero aqui, ó, tá? Nós vamos fazer esse cálculo. Então, aqui vai ficar assim, ó, 150 e 25 são divisíveis, né? Então, vamos simplificar aqui, ó, aqui vai dar 6, tá? 25 é 50 vezes 3 dá 6 aqui, dá 1 aqui embaixo. Sobra 6 vezes 0,1, então vai dar 0,6 aqui em cima, por 1 vezes 0,2. Isso aqui vai dar 3, a relação, tá? Vai dar 3. Então, conclui-se que a quantidade de energia utilizada para o ferro, ou melhor, para o aquecimento do ferro de passar roupas antigo em relação ao atual é de quanto? Como eu dividi antigo por atual, conforme pediu o exercício, é de 3 vezes maior a quantidade de energia do antigo, que utilizava carvão, tá certo? Tudo bem? Essa é um tipo de questão aplicável aí para os conhecimentos que nós adquirimos nessa aula de hoje, tá? Essas duas aulas, né? Essa aqui é a segunda aula. Vou fazer mais um problema com vocês, tá? Para depois aí deixar proposto para que vocês tentem fazer os demais, claro, as tarefas e tudo mais. Lembrando que até aqui as tarefas que devem estar prontas são da frente 1, módulos 1, 2 e 3, tá? Porque já foram concluídos. O 4 ainda não concluímos de corrigir. Vamos lá então para a questão número 2 deste módulo 4, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui e descobrir o que se pede. Ó, o Inmetro, lembrando que é do Enem essa questão, né? O Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas
com ampolas de vidro para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos dos regulamentos e normas técnicas. Uma das análises é a da eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 graus Celsius até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é medida e deve ser no mínimo de 81 graus Celsius para garrafas com capacidade de 1 litro, pois o calor específico sensível da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Atingindo a água 81 graus Celsius, nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são respectivamente... Bom, energia interna do sistema é assim: se perdeu o calor, a energia interna diminui, né? Se ganhou calor, a energia interna aumenta, a energia que ficou ali contida, que no caso é a energia cinética, né? Vamos lá, vamos calcular essa quantidade de calor. Eu vou precisar da massa, né? Então, a massa é de quanto? 1 litro de água, está dizendo aqui embaixo, 1 litro de água contém 1 quilograma de água. Então, como eu falo aqui é 1 litro, então é 1 quilograma. A densidade é 1 para 1. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura sofrida é de final 81 menos inicial, que é 90, porque foi colocado 90 e no final atingiu 81, porque ele perde calor. Então vai ser de menos 9 graus Celsius. Calculando a quantidade de calor, fica massa, calor específico vezes variação de temperatura. Aqui vem uma dica, pessoal. Muitas pessoas lembram dessa formulinha aqui, falando assim: qual que é um macete para a gente resolver as questões? Tem algum macete? Então, a turma que estuda em cursinho e tal fala assim, que macete, entendeu? Que macete? É fácil, é um macete, que macete? Então, uma dica para lembrar essa formulinha. Bom, calor então vai ser a massa, que é de 1, cuidado, estamos trabalhando em calorias por grama grau Celsius, a massa tem que estar em gramas, então isso aqui, 1 quilograma são 1000 gramas, tá? Então aqui vai ser 1000 gramas vezes o calor específico de 1 vezes variação de temperatura de menos 9. Então o calor vai ser menos 9.000 calorias perdidas para o ambiente, tá? Então veja bem, ele pergunta: a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida para o meio são respectivamente. A energia interna do sistema é o seguinte: se perdeu 9.000 calorias, ela vai ser menor. Então pode ser só a A, a C, só as duas. Constante não é, tá? Então a A ou a C. Agora, na sequência ele fala e a quantidade de calor perdida. Como que eu identifico que é perdido? No menos, Isso aqui significa que perdeu calor. Tá? Quando a quantidade de calor é negativa, significa que perdeu calor, porque a temperatura ela diminuiu, tá? Final é 81, inicial era 90, tá? Então a resposta certa vai ser a C, porque a energia interna do sistema é menor e a quantidade perdida para o meio é de 9.000 calorias. A alternativa C é a correta, tá certo? Bom, pessoal, então nós temos aí ainda, para terminarmos, né, as questões 3 e 4, tá? A 3 é esta, tá? E a 4 é esta. Eu vou pedir que vocês terminem agora, durante esse tempo que resta da aula, tá? Se não der tempo de terminar até o horário do sinal, vocês terminem em casa e procurem fazer as tarefas também. Na próxima aula corrigimos essas duas e vamos falar de módulos 5 e 6, que tratam aí de potência térmica, tá? Na verdade é um ensaio para potência térmica. Até o módulo 8 a gente vai tratar potência, tá? Então a gente nos módulos 5 e 6 a gente começa a trabalhar essa ideia e no 7 e 8 fala de balanço energético, que envolve muito esse conteúdo, tá bom?
Então vamos estudar. Se tiver dúvida, estou à disposição, tá bom? Até a próxima, galera. Valeu!